gestão, todos aqueles que se inscreveram e com certeza ainda se vão juntar a nós, para além da doutora Patrícia Alves, uma palavra muito especial para os alunos que terminaram agora, não é? A última edição do curso e que, obviamente, que sentem como de valor acrescentado o tema que escolhemos e, aliás, este tema não é completamente ausente dos nossos antigos alunos do MBA, como irão ver agora de seguida com aquilo que vamos fazer. Mas é verdade que, entrando no tema, não é? É verdade que a forma como nós todos individualmente nos comunicamos hoje em dia também faz alguma diferença até nas nossas oportunidades profissionais, e vamos ver aqui como é que isso pode acontecer e temos aqui uma pessoa hoje connosco que sabe mais dessas coisas que nós, vamos todos com certeza aprender, e é essa experiência que a doutora Patrícia Alves vem partilhar connosco. Os alunos, quando eu me refiro aos ex-alunos que estão aqui, ex-alunos do MBA, não é? Que é organizado pela Autónoma Academy, que é a escola de pós-graduações da UAL, onde eu coordeno os trabalhos e juntamente com o André nos ocupamos destas questões da comunicação de muitos pontos de vista, porque nós também tivemos que aprender e estamos a aprender, é um processo continuado, não é? De aprendizagem, os passos de comunicação que temos que fazer para comunicar os nossos próprios cursos, não é? Tal como nós individualmente todos temos um currículo diferente e valias e competências diferentes, quando as comunicamos e quando estamos aqui para aprender como é que isso se faz e que outras oportunidades de repente surgem quando nós fazemos isso com as ferramentas corretas e com a forma correta e com o apontamento correto. Nós na escola, eu digo muitas vezes que cada curso para nós tem um plano de negócios para ele e dentro desse plano de negócios os destinatários são todos diferentes, não é? Um curso de Direito ou os cursos de Gestão não têm todos eles os mesmos destinatários, ainda que tenham uma base comum, podem ter eventualmente um tronco comum. Dou muitas vezes os exemplos dos cursos de Direito, talvez porque para mim sejam mais fáceis, apesar de eu não ser de Direito, ser de Gestão, mas eu acho que é muito fácil entender que o aluno que vem fazer uma pós-graduação em Direito do Desporto connosco não é nem de perto nem de longe o mesmo aluno que está a fazer o mesmo percurso profissional do outro aluno que vem fazer Direito das Migrações, não é? Ou de Direito e Prática Notarial. Portanto, a forma como estão inseridos na sua vida profissional difere muito e, portanto, nós temos que fazer planos de comunicação que vão buscar essas pessoas, não é? Não são planos iguais para todos os cursos, muito pelo contrário, nem quando eles são da mesma área do saber. Mas, de facto, a questão como nós nos comunicamos a nós próprios pode dar muitas surpresas, e o Edgar Duarte, penso que é uma das coisas que vem partilhar aqui connosco, as surpresas que de repente existem quando nós comunicamos. E quando nós comunicamos o quê? Conteúdos, não é? Conteúdos. E os conteúdos é isso que nós estamos aqui a tratar, é sermos portadores, no caso em particular, de sermos portadores e termos tido são várias coisas, não é o querer, o querer é a primeira, não é obviamente o tomar a decisão, o querer, continuarmos a formação ao longo da vida, que no fundo é isso que os nossos alunos fazem, já fizeram muita coisa e não se esqueceram que continuam a formação ao longo da vida. E quando fazemos formações que elas próprias suscitam nos outros uma ideia positiva, não é? Uma ideia de espera lá, se esta pessoa tem esta formação e conjugada com este currículo, se calhar é a pessoa que eu estou à procura para uma determinada função. Há de ser em volta disto que a gente vai aqui hoje falar, obviamente focando naquilo que é no fundo o produto que deu origem a isto, que é o quê? Que é o nosso MBA, não é? Que é coordenado pela professora Fátima Geada, que está aqui connosco e que há tantos anos trabalha connosco, quer neste MBA como no MBA que desenvolvemos no Funchal. Tem uma relação longa com a Universidade Autónoma de Lisboa, mas traz aquilo que a professora Fátima Geada é um exemplo que eu uso muitas vezes, porque a professora Fátima Geada conjuga nela o saber académico e o saber fazer, não é? A sua experiência profissional de uma vida toda em empresas, em ambiente empresarial e em empresas, nas funções e nas variáveis da gestão que as empresas onde ela melhor se enquadrava. Mas a professora Fátima Geada também é uma pessoa que fez um percurso na sua vida académica e fez o seu doutoramento e fez uma vida académica que vem até hoje, já certamente com componentes diferentes e com envolvimentos diferentes, mas ainda hoje
é a coordenadora do nosso MBA e será a coordenadora do nosso MBA enquanto nós estivermos com este querer de formar pessoas que precisam de, e para as quais há valor acrescentado na aquisição de conhecimentos atuais na área da gestão, que é isso que o nosso MBA faz. Para além de ensinar e de acompanhar, ainda hoje falei sobre isso e permitam que termine com esta achega, porque este curso, enfim, eu tenho a minha forma de gerir aquilo, a escola, não é? E este curso suscita-me muitas vezes muitos pensamentos muito positivos, porque alunos que passaram por este MBA já fizeram um pouco de tudo, não é? Já transformaram a vida, provavelmente todos eles, houve uma transformação na sua vida, mas houve umas transformações mais profundas, porque há alunos porque o nosso curso ensina as matérias da gestão e imediatamente no fundo a implementá-las num plano de negócios, de uma ideia de negócios que é escolhida pelos alunos. Hoje, no fórum em que estive, havia um exemplo muito parecido com o do nosso MBA, um dos coordenadores é que davam as ideias dos negócios. Eu depois, quando intervi, disse, olha, nós aí somos mais democráticos, porque nós deixamos os alunos escolher as suas próprias ideias. E depois acompanhámos-los até ao final da elaboração desse plano de negócios. E a verdade é que desta experiência deste MBA, já saíram alguns grupos que criaram as suas próprias empresas. E, portanto, há aqui uma passagem entre o adquirir competências de gestão para quem está nos lugares das empresas a gerir aos mais diferentes níveis e as mais diferentes variáveis, não é? Mas há também uma questão mesmo também de empreendedorismo, uma palavra que foi muito gasta nos últimos anos porque servia para tudo, era a panaceia para tudo, mas a verdade é que é mesmo empreendedorismo, são pessoas que determinadas com a valia da sua ideia, formaram uma empresa e mudaram a sua vida mesmo. E como diziam hoje todos os oradores do seminário onde eu estive de manhã, foram todos unânimes que talvez a primeira vantagem do empreendedorismo, quando nós temos esse querer e tomamos essa opção, é podermos gerir a nossa própria vida, que é uma coisa que a gente se queixa todos muito da conjugação entre a vida profissional e entre a vida pessoal. E provavelmente isto não significa nem menos trabalho, nem menos horas de trabalho, nem menos preocupações, nem menos trabalho não é de certeza, que engloba as outras todas, mas dá-nos um poder de controle da nossa vida, e eu acho que isso é um valor acrescentado quase sem medida. Portanto, professora Fátima Geada, não tome mais tempo, passo-lhe a palavra a si, que introduzirá o que vai acontecer a seguir, agradeço a todos, e os que estão aqui presentes, e volto a repetir que o nosso MBA é de facto uma ferramenta que permite transformar a vida das pessoas que estão nas empresas, adquirir conhecimentos atuais que são transmitidos por pessoas que sabem do que estão a falar na dupla vertente da sua valia académica e da sua valia profissional. O nosso slogan Experience People não é uma coisa por acaso, foi muito pensado e quer traduzir isso, e que para o final do mês vamos iniciar mais uma edição e, portanto, todos aqueles que ainda não tomaram a decisão que aqui estão e que não tomaram a decisão de se juntar a nós, têm os serviços da escola à sua disposição para, eventualmente, vos transmitirmos todas as informações que podem concorrer para esse efeito. Portanto, muito obrigada a todos e um bom seminário para todos. Muito obrigada, doutora Celina, muito obrigada pelas suas palavras. Antes de mais, gostaria de começar por cumprimentar todos os que estão aqui presentes hoje, quer ex-alunos, quer potenciais futuros alunos de novas edições, e gostaria também de agradecer, um agradecimento especial aos dois oradores, à doutora Patrícia Alves e ao nosso ex-aluno, o Edgar Duarte, que está aqui connosco e que será um gosto voltar interagir e ouvi-lo em toda esta verdade. Tal como a Celina acabou de referir, a doutora Celina acabou de referir, a minha vida ao longo de todos estes anos que já trabalho, e são muitos, fez-se ligada sempre às empresas, estando neste momento ligada quer ao Grupo TAP, quer à Galp, enquanto conselhos fiscais, e também sempre ligada à vertente do ensino, e sobretudo nestas áreas muito específicas, que são as áreas ligadas à economia, às metodologias quantitativas e, sem dúvida, nos últimos tempos, e já são muitos anos, à auditoria. Nesse âmbito, sou presidente do Instituto Português de Auditores Internos,
e colaboro com a Autónoma, como a Celina referiu, há muitos anos, com todo o gosto. Continuo a coordenar este MBA, que é para mim um grande desafio, e é simultaneamente uma forma também de procurar dar a este tipo de formação cunho simultaneamente académico e com uma vertente muito impactante do ponto de vista empresarial. O MBA Lisboa Atlântico pretende levar a cabo um conjunto de transmissão de saberes com uma dimensão holística, desenvolvendo o conhecimento através de vertentes que são muito transversais, desde vertentes especificamente ligadas à macroeconomia até vertentes muito ligadas à parte dos negócios. Tal como já foi referido, nós temos aqui a necessidade e o empenho de levar a cabo um conjunto de desenvolvimentos a nível instrumental. Portanto, queremos que quem esteja a desenvolver este MBA receba o conhecimento de ferramentas a nível instrumental que possa depois ir para a sua vida pessoal, implementá-las numa vertente muito de empreendedorismo, com a possibilidade do desenvolvimento de casos práticos, os tais business case, que são muito interessantes. Porquê? Porque permitem eles próprios serem modelos de negócio e testarem ideias concretas para a implementação desses negócios. Um outro aspecto muito relevante neste MBA é que há uma vertente fundamental do ponto de vista da comunicação. Comunicação pessoal, comunicação das empresas e a forma de estar no mundo dos negócios. Qual é a melhor forma de comunicar junto dos nossos interlocutores, dos diferentes stakeholders, fornecedores, colaboradores, acionistas, concorrentes, mercado, como é que devemos comunicar. E em todas essas vertentes nós temos um foco específico com os especialistas na matéria que nos ajudam a fazer o nosso caminho e bem assim também do ponto de vista da liderança. E depois temos um conjunto de seminários que vão ao encontro dos interesses dos próprios alunos, de quem esteja aqui no MBA a desenvolver connosco todo este caminho. E hoje achamos por bem ir de novo ao encontro de algumas preocupações, que são as preocupações de como conseguir comunicar de uma forma eficaz, utilizando aquilo que hoje em dia é tão comum, que são as redes sociais, uma rede muito particular, muito direcionada para os negócios e para as empresas e para o mundo empresarial. E tivemos o gosto de ter alguém connosco, que é a doutora Patrícia Alves, que é atualmente responsável pela gestão de desempenho e de talento da I&Y desde setembro de 2019, é responsável por implementar e levar a cabo as iniciativas e melhores práticas de avaliação de desempenho e de gestão de talentos, iniciou a sua carreira profissional na PwC, onde se manteve cerca de 12 anos, desempenhando várias funções a nível dos recursos humanos, e em 2010 a 2013 esteve a trabalhar também através da PwC em Angola. Em 2016 era Talent and Performance Manager, com responsabilidades por toda a parte de desenvolvimento de RH na PwC, tem o mestrado em Psicologia Social e das Organizações pelo ISCTE e fez o programa avançado de Gestão de RH pela Católica Business School. Nos seus tempos livres gosta de viajar, cozinhar, fazer bodyboard, portanto tem toda esta vertente, e os temas de personal branding, performance and talent management, engagement, são as suas áreas de eleição, e o seu propósito é desenvolver o potencial humano e alavancar o comportamento de liderança no dia a dia. Eu passo desde já a palavra à doutora Patrícia Alves e, naturalmente, ela vai partilhar connosco como é que nós conseguimos, utilizando esta ferramenta que é o LinkedIn, conseguir comunicar eficazmente com as empresas, com o mundo empresarial e com os nossos pares. Muito obrigada.
Doutora Patrícia, Muito bem. stage is yours. Obrigada, e obrigada desde já, em primeiro lugar, se calhar agradecer aqui a oportunidade ao Autónoma Academy, em específico à doutora Fátima Geada e à Celina também, ao André, pela oportunidade de estar aqui. É um gosto estar aqui hoje e com casa cheia, e gostaria também, se calhar, de começar por dar e reconhecer os parabéns à Autónoma Academy pela pertinência deste tipo de iniciativas. Nós sabemos que o nosso mercado hoje em dia é altamente competitivo e, portanto, este tipo de iniciativas claramente que é bastante relevante nos dias de hoje, porque saber comunicar é uma arte, mas antes de saber comunicar também é importante nós sabermos quem nós somos e quais é que são aqui as nossas grandes valências, mas já lá vamos aqui à questão do personal branding. Gostaria também de dar aqui uma palavra de apreço e de reconhecimento pelo facto deste webinar ser feito em formato online. O que, na minha opinião, ou seja, permite-nos ter aqui um alcance de um público-alvo maior. Se fosse presencialmente, como estávamos há pouco a referir, não é? Há a questão do estacionamento, há a questão de termos os tais 15 minutos, os 5 minutos, portanto há aqui todo um conjunto de obstáculos que deixam de existir, sendo aqui online, portanto é acessível a um conjunto muito maior de pessoas e que reflete, na minha opinião, na minha modesta opinião, também aqui o esforço que esta instituição está a fazer para se adaptar, e fez, não é, a este contexto tecnológico, digital e de conseguir alcançar um maior número de interessados, não só no MBA, mas também ex-alunos. Portanto, aqui o meu reconhecimento, porque visto de fora, acho que é de facto, é de valor esta iniciativa. E focando então naquilo que nos traz hoje aqui, portanto, como foi mencionado neste webinar, nós vamos falar aqui um pouco sobre o LinkedIn, mas eu acabei também, quando estava a preparar a apresentação, por tocar aqui, se calhar numa ótica até mais holística e mais abrangente, também tocar aqui em algumas temáticas sobre personal branding, ou aquilo que hoje em dia se chama muito a marca pessoal, não é? Estas questões de como é que eu divulgo a minha marca, quem é que eu sou, e depois obviamente linkando aqui para o LinkedIn, que faz toda a comunicação daquilo que é a nossa marca pessoal, como criar um perfil LinkedIn campeão. E, portanto, deixar aqui também esta nota que hoje em dia estar e ser no LinkedIn é fundamental. E eu começo por abrir aqui este nosso webinar por uma frase que a mim me diz muito particularmente, que é do Einstein, que diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Eu não sei se já tiveram a oportunidade, certamente se calhar já conhecem o conceito do growth mindset, ou esta mentalidade de crescimento. Este conceito tem se tornado cada vez mais nos dias de hoje uma buzzword, é aquelas palavras gastas como o empreendedorismo, mas que não deixam de ser relevantes nos dias de hoje. Portanto, é claramente uma frase, uma palavra que veio para ficar, ou um conceito que veio para ficar, que está presente em muitas empresas e até em alguns currículos profissionais que tenham passado por mim. Já se começa a ver aqui muito este growth mindset, mentalidade de crescimento, como uma das principais competências tão necessárias nos dias de hoje. Este conceito foi criado por uma psicóloga, portanto, e por uma investigadora, que é a Carol Dweck, que é uma investigadora de Stanford, que define essencialmente uma mentalidade de crescimento, ou os estudos que ela tem feito e as pesquisas, esta mentalidade de crescimento como aquela soft skill que vai ser decisiva nos dias de hoje e nos próximos que virem, nas próximas décadas, essencial àquilo que é o desenvolvimento humano e de forma a alcançarmos o nosso potencial humano. E se calhar, andando aqui um bocadinho para trás, nós quando falamos de mindset, falamos essencialmente da forma como nós reagimos àquilo que nos acontece no dia-a-dia. Existem várias formas de reação, portanto, existem aquelas pessoas que têm uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. Alguém com uma mentalidade fixa acreditam que as suas habilidades, as suas competências, os seus talentos são fixos, são imutáveis, portanto não podem ser alterados, e encontram-se muito mais numa perspectiva de querer provar constantemente que estão certos. Portanto, a mudança não acontece e naturalmente que lidam muito mal com o erro, o seu e o dos outros, portanto têm muita dificuldade em aprender com o erro. A pandemia vem-nos mostrar que isto não leva e não tem claramente resultados, porque se a pandemia trouxe algo foi esta capacidade ou esta realidade de que hoje é uma coisa, amanhã é outra. E portanto as pessoas com mentalidade de crescimento, o oposto da mentalidade fixa, acreditam que as suas habilidades, as suas competências são sempre desenvolvidas. Portanto, a forma como encaram os obstáculos, as dificuldades, os desafios, as críticas, é um ponto de partida para o seu desenvolvimento e vão progredindo.
Portanto, vão progredindo experiência após experiência, porque se vão desenvolvendo e aprendendo com estes mesmos erros. E, portanto, com esta mensagem e com esta frase, eu deixo aqui 2 motes para esta sessão. Primeiro, lançar-vos aqui o desafio de conhecerem um pouco mais sobre o conceito de Growth Mindset e de que forma é que o podem praticar no dia-a-dia. E a Carol Dweck tem vários TED Talks que fala sobre isto e até dá inclusive dicas para desenvolver uma mentalidade de crescimento, porque eu acredito que, claramente, todos nós nos vamos desenvolvendo e a partir do momento em que a nossa mente se abre, ela não vai voltar mais àquilo que era. Portanto, não vai voltar mais ao seu tamanho original, como diz o Einstein. Por outro lado, deixo também aqui uma segunda mensagem, que é lançar-vos também aqui o desafio, e certamente que se estão aqui hoje é porque já têm este bichinho do growth mindset dentro de vós, a necessidade de, neste mercado que é tão competitivo, como falávamos há pouco, de continuarem a vossa formação ao longo da vida, seja através do MBA na Autónoma Academy, seja através de pós-graduações, seja através de mestrados, mas de facto dotarem-se de ferramentas e formação e experiências que alavanquem a vossa carreira. O MBA, naturalmente, que é uma ferramenta com um poder gigantesco, porque acaba por tocar várias áreas e como comentávamos ao início, alavanca carreiras e transforma carreiras também. E nós, enquanto RH, enquanto até em termos de recrutamento, o MBA é bastante valorizado precisamente por esta abrangência de competências e de ferramentas que desenvolve no dia-a-dia de cada um. E, portanto, deixo-vos aqui também este mote de praticarem a vossa agilidade, serem aprendizes constantes ao longo da vida, porque esta mentalidade de crescimento só nos enriquece e só nos desenvolve no dia-a-dia. E, portanto, fazendo aqui a passagem para o LinkedIn e para aquilo que nos traz hoje aqui, eu acredito, e na minha opinião, o fundador do LinkedIn é claramente um dos melhores exemplos de alguém que tem um mindset de crescimento. Porque a missão do LinkedIn é muito simples, portanto, como aqui mencionado, o objetivo é conectar profissionais de todo o mundo, tornando-os mais produtivos e mais bem-sucedidos. Eu não sei se têm conhecimento, mas o LinkedIn foi fundado em maio de 2003, e o mais curioso é que foi fundado 9 meses antes do Facebook. Antes do Facebook ser lançado em Harvard. Portanto, não é errado dizer que o LinkedIn é a primeira rede social e a única rede social profissional que ainda está em uso atualmente. E os números falam por si, portanto, no mundo todo estamos a falar de 830 milhões de membros, portanto, isto dados a 2021, em 200 países, em 24 idiomas e só em Portugal estamos a falar de mais de 3 milhões de utilizadores. Portanto, é de facto aqui tem um alcance gigantesco e com o passar do tempo tem evoluído, porque inicialmente o LinkedIn era essencialmente uma ferramenta, uma plataforma para fazer contactos e hoje em dia é o principal canal ou a principal rede social profissional no mundo. Portanto, e a evolução não tem sido só neste âmbito mais até profissional, portanto o LinkedIn hoje em dia é uma rede profissional em termos de conectar todos os profissionais no mundo inteiro, mas também em termos de recrutamento. Todos os recruiters, e eu já fiz parte do recrutamento, já fiz recrutamento durante muitos anos, ainda hoje de vez em quando também o faço, mas eu não acredito que nenhum recruiter, antes de contactar algum candidato, ou até num próprio processo de recrutamento e de seleção, não vá pesquisar o perfil do candidato no LinkedIn. E mesmo até em termos de números, no âmbito do recrutamento, os números também reforçam este aspecto. Portanto, nós sabemos que, e pesquisas dizem-nos, que a cada minuto são recrutadas cerca de 6 pessoas pelo LinkedIn no mundo todo e 40 milhões de pessoas utilizam o LinkedIn semanalmente para a procura de emprego. Portanto, são números bastante robustos e que falam por si. Portanto, o LinkedIn hoje em dia é utilizado para nos posicionarmos no mercado, portanto, para divulgarmos aquilo que é a nossa marca pessoal e fazermos marketing pessoal, que são coisas distintas. É utilizado para networking, é utilizado como uma ferramenta também para estarmos a par sobre diversos assuntos da nossa área de especialização, empresas, pessoas que vamos seguindo e que são até muitas delas às vezes relevantes para o próprio negócio, portanto para o negócio pessoal de cada um. É relevante também em contexto de recrutamento, okay? E também naturalmente para negócio, portanto para captação de clientes.
Portanto, acho que os números falam por si e acabam por tomar aqui muita tónica da importância e da relevância de estarmos e ser, de estar e ser, ou ser e estar no LinkedIn. E vamos então começar aqui pelo conceito de marca pessoal. Já repararam que eu gosto muito de frases, porque acho que às vezes as frases e as imagens dizem muito mais do que temos aqui slides com muito texto e com muita informação. Quando nós falamos de marca pessoal, e marca pessoal é diferente de marketing pessoal, a marca pessoal não é nada mais, nada menos do que aquilo que é a minha identidade pessoal. Quem é que eu sou? E naturalmente, quem sou eu e qual é que é o impacto e a percepção que eu crio e gero nos outros, seja em contexto pessoal, seja em contexto profissional, seja em contexto académico. Portanto, tem muito a ver com a reputação pessoal e naturalmente que é essencial, não só para a carreira, mas também para a forma como eu me posiciono no mercado. E lanço-vos uma questão, que é efetivamente aquilo que o Chairman da Amazon um dia acabou por mencionar numa reunião da sua equipa, que foi, e que é, se já pensaram sobre o que é que dizem sobre vocês quando não estão na sala? O que é referido sobre vocês quando não estão presentes? Isto é marca pessoal. Isto é aquilo que vos define. Quais é que são os vossos valores? Quais são os vossos interesses? As vossas crenças? Qual é que é o vosso valor de mercado? Como é que cada um de vós, individualmente, se diferencia face à vossa concorrência, aos vossos pares? Quais são as vossas principais forças e fraquezas em contexto de trabalho? Qual é que é o dress code que utilizam no dia-a-dia? Como é que tem o vosso espaço pessoal de trabalho organizado? Que tipo de linguagem é que utilizam? Que conteúdos é que publicam nas redes sociais? Etc, etc, etc. Portanto, muito haveria aqui a dizer sobre este tema, que é um tema que para mim é particularmente interessante e com o qual eu me identifico muito, porque tem muito a ver com quem é que eu sou. E o objetivo de hoje não é falarmos sobre a marca pessoal, é falarmos sobre marketing pessoal, mas para chegarmos ao marketing pessoal nós temos que saber quem nós somos, ok? E aquilo que eu vos posso dizer é que a marca pessoal pode e é divulgada online e offline, como eu costumo dizer. Online através das redes sociais, como o LinkedIn, por exemplo, e offline através de participação em eventos, participação em formações, experiência profissional, contactos que vamos fazendo no dia-a-dia, e em bom rigor, é por isso também que estou hoje aqui a pensar em fazer um MBA, ou eventualmente até para os alunos que já o fizeram, essencialmente para desenvolver as vossas competências, o vosso conhecimento e, no fundo, aportar valor àquilo que é a vossa marca pessoal, certo? Muito bem, passando então aqui para, este slide já o abordámos aqui, portanto, passando aqui para o perfil campeão, ou mais aqui ligado ao LinkedIn. No LinkedIn nós temos essencialmente quatro tipos de perfis. Existe o perfil campeão e existe depois o perfil iniciado, intermédio, avançado e campeão. O LinkedIn incentiva todos os seus membros, portanto todas aquelas pessoas que se registrem, a preencher a maior parte das secções do perfil, de forma a chegar àquilo que nós chamamos de perfil campeão. O perfil campeão é uma classificação do sistema para o nível de preenchimento do perfil individual de cada um. E a principal razão para completar o perfil é essencialmente para garantir que a pessoa que tem o perfil completo, portanto o tal perfil campeão, aparece nos resultados da pesquisa do LinkedIn, de forma a que não esteja em desvantagem relativamente aos outros que têm um perfil com uma força mais baixa. Toda a plataforma está baseada naquilo que é um algoritmo, portanto, e quando nós efetuamos pesquisas, tipicamente os perfis que aparecem em primeiro lugar são o perfil campeão, e só depois é que os restantes perfis aparecem, portanto, com a ordem mais baixa. E vai por esta ordem, portanto, vai primeiro pelo perfil campeão, o avançado, o intermédio e o iniciado. Portanto, aqui o objetivo e a necessidade e a pertinência de construirmos um perfil campeão é precisamente essa, ou seja, é garantir que o algoritmo nos coloca em destaque ou em primeiro lugar nas pesquisas que são feitas. Sejam perfis individuais, enquanto profissional, ou em perfil enquanto empresa, porque também existe essa possibilidade. E os requisitos para se ter um perfil campeão são completarem uma série de secções, que ainda são algumas, nós vamos aqui descascar cada uma delas e eu vou também dar aqui algumas dicas de como construir e como trabalhar um perfil campeão. Portanto, estamos a falar da fotografia, estamos a falar do resumo,
do título, da experiência profissional, da formação académica, competências, recomendações, grupos, conexões e conquistas, que é no fundo os prémios. E portanto, começamos então aqui pela fotografia de perfil. Portanto, a fotografia de perfil, como eu costumo dizer, é a nossa primeira impressão, é a primeira impressão profissional. E posso-vos dizer que demora 7 segundos a criar uma primeira impressão. E é muito difícil desconstruir uma primeira impressão, portanto, daí a importância da fotografia. A fotografia tem um objetivo de identificar cada um de nós para alguém da rede, que já seja atual ou que venha a ser um futuro contacto, e a melhor dica que eu posso dar aqui em relação à fotografia é claramente destacar o rosto. Aqui, por exemplo, como a Oprah tem aqui nesta fotografia. Porque nós somos humanos e, portanto, naturalmente temos sempre a tendência e queremos sempre associar uma cara a um nome. Portanto, uma fotografia atual e que dê destaque, de facto, à cara e ao rosto da pessoa. Muito importante também ter uma fotografia que tenha uma aparência profissional iluminada, portanto, que tenha um fundo neutro, destaque o rosto, mas que, acima de tudo, uma fotografia que destaque e que mostre competência, simpatia e confiança. Eu acho que esta fotografia da Oprah está muito bem conseguida. Eu pessoalmente acho que ela faz um trabalho muito relevante e muito interessante em termos do seu posicionamento, a forma como ela expõe os conteúdos, a forma até como ela estrategicamente publica um conteúdo num dia, outro conteúdo no outro dia, os conteúdos que ela coloca no início da semana e no final da semana. Portanto, ela consegue fazer aqui uma boa gestão do seu perfil. Certamente também terá pessoas a apoiá-la, mas temos que aprender com os melhores, não é? Por outro lado, aqui do lado direito do ecrã, da apresentação, temos aqui alguém que é um perfil que não está identificado, portanto, não tem fotografia, não tem conteúdo, e nesse sentido é importante também, quando criamos um LinkedIn, é importante termos cuidado também na forma como nos apresentamos e a forma como estamos posicionados na própria plataforma. Portanto, minhas recomendações e as minhas dicas para a fotografia. Boa resolução da fotografia. Uma fotografia em que não esteja sozinho, ou seja, aliás, uma fotografia em que esteja sozinho e que não tenha nenhuma parte cortada de alguém. Já vi alguns LinkedIns assim e não é adequado. O corpo e o rosto, quando tiramos uma fotografia, por exemplo, ao LinkedIn, ou a fotografia que escolhemos, deve estar sempre na direção da câmara, portanto, sempre olhar diretamente para a câmara, ter o cuidado de não estar, por exemplo, com uma expressão menos apropriada. Às vezes vemos algumas feições, claramente se percebe só fotografias menos formais, e para aquelas expressões, um beicinho, esse tipo de expressões não são apropriadas, porque nós não podemos esquecer que estamos sempre a falar e estamos numa rede social profissional, ok? Evitar óculos de sol e uma fotografia que seja simpática e não séria, não é? Como, por exemplo, mais uma vez aqui esta fotografia da Oprah. Eu acho que aqui a principal mensagem da fotografia é uma fotografia que transmita carisma, simpatia e empatia. Aqui no headline, portanto, nós muitas vezes não tomamos tanta atenção ao headline. O headline é o que está aqui assinalado aqui na caixa a vermelho, tanto do Barack Obama como do Edgar, mas é o título que está abaixo do nome, portanto, e o título é o primeiro espaço, quando existe alguma pesquisa que é feita, o título é o primeiro espaço que o LinkedIn consulta. Portanto, é o primeiro campo que efetivamente é lido pelo leitor. A fotografia e a imagem, associamos nome a rosto e depois vem logo o título. Portanto, é a primeira opção, é a segunda oportunidade para criarmos uma primeira boa impressão. Este título deve incluir aqui algumas palavras-chave, portanto, palavras-chave que sejam relacionadas ou com a área de negócio ou com a especialidade. Por exemplo, Barack Obama, antigo presidente dos Estados Unidos da América, straightforward, direto ao ponto, não é? Ou Edgar, portanto, CFO com o MBA, especialista em finanças, digitalização, sustentabilidade ambiental, tópicos que sinalo muito relevantes nos dias de hoje. Portanto, é claramente uma pessoa que está muito a par e preocupada com estas temáticas e é, no fundo, também aqui a sua área de especialização. Edgar, depois, se não for o caso, corrige-me também quando for a sua apresentação. E, portanto, este campo tem cerca de 120 caracteres para colocar a informação, para descrever essencialmente quem somos,
o que fazemos e o que pretendemos. Uma nota importante também aqui em relação a este aspecto, a este campo. Se as palavras utilizadas para descrever este campo são termos técnicos, certamente que vão atrair outros profissionais da área ou eventuais recrutadores. Se estiverem numa perspectiva de querer atrair clientes, o ideal será utilizar palavras que os seus clientes iriam procurar no LinkedIn, portanto, para contratar um serviço, na procura de uma determinada empresa com aquele serviço. Portanto, dicas para elaborar o título. Visitar outros perfis, portanto, similares, quer em termos de profissionais que trabalhem na mesma área que a vossa, ou então perfis que trabalhem na empresa para a qual gostariam de se candidatar, por exemplo. Fazer uma pesquisa também pelo tipo de ofertas, caso estejam numa ótica de recrutamento, fazer uma pesquisa pelas ofertas que estão disponíveis e identificar quais é que são as palavras-chave que são mais utilizadas e ser claro, conciso e objetivo. Eu trouxe estes 2 exemplos porque acho que são muito exemplificativos daquilo que é um bom título em termos de LinkedIn. Por fim, uma última dica também, não colocar no título em transição de carreira ou em busca de recolocação, por exemplo, no caso de estarem à procura de um novo desafio profissional ou eventualmente poderem estar desempregados e estarem à procura de um outro desafio. Primeiro, porque não é atrativo para quem está deste lado numa ótica de recrutamento e até em termos de análise de perfis, e depois porque não é a marca pessoal. Portanto, cada um de vós, se eventualmente estiverem nesta situação, são muito mais do que simplesmente em transição de carreira ou em busca de uma nova oportunidade de emprego, ok? Por fim, também muito importante, muitas vezes, nos podemos esquecer aqui nesta secção. Quando vamos editar o título, portanto há sempre um pincelzinho do lado direito do perfil, que é onde editamos e onde colocamos os vários campos. Os contactos são também importantes serem colocados aqui, e é neste perfil que são colocados. Os contactos, há muitas correntes que divergem, há contactos que dizem que não faz sentido colocar os contactos, há correntes que dizem que faz sentido colocar os contactos, aqui lá está, depende de caso a caso. Eu pessoalmente acho que faz sentido colocar pelo menos um contacto, ou o telemóvel ou o e-mail, se a pessoa não se sentir tão confortável. Por exemplo, se for a empresa faz sentido colocar um contacto telefónico e um e-mail, se for pessoal, se calhar o contacto telefónico acaba por ser um bocadinho mais intrusivo, pelo menos deixar um e-mail profissional. Avançando aqui para, então, o resumo. O resumo, ou o sobre, aliás, é um género de sumário executivo, pessoal, daquilo que somos. Portanto, é aqui que nós nos vamos apresentar, é aqui que vamos falar essencialmente sobre o que é que fazemos e o que é que pretendemos ser. E quais é que são as mais-valias que iremos aportar ao mercado de trabalho. Esta secção é permitido colocar até 2.600 caracteres, portanto não são muitos efetivamente, porque depois acabam por contar também os espaços, e a minha principal recomendação aqui é ser um texto curto, mas atrativo. Portanto, temos aqui o perfil do CEO do LinkedIn, e se vocês repararem aqui do lado direito, portanto aqui na caixinha a vermelho, ele tem apenas 3 linhas. Portanto, e é muito straightforward, é muito direto ao ponto relativamente àquilo que é quem é que é a pessoa. Portanto, é essencialmente utilizarmos palavras-chave, quem é que somos, o que é que fazemos, quais é que são as nossas principais forças, que valor é que podemos acrescentar à empresa, que nos está eventualmente a contratar, caso seja esse o caso, ou então, se for uma empresa em si, se for um perfil de uma empresa, que serviços é que prestam, deixar, por exemplo, se o cliente autorizar projetos anteriores que tenham sido desenvolvidos, ok? Mas antes disso, caso seja um perfil pessoal, há algumas perguntas que também se podem fazer a vocês próprios para responder a este perfil, porque acaba por ser mais diretivo. O que é que faz? Como é que descreve de forma muito resumida a sua carreira? Quais é que são as suas forças? Quais é que são aquelas competências-chave para a organização, para o recrutador? E se for no caso uma empresa, porquê a minha empresa? Porquê contratar os meus serviços? E como é que a minha empresa se diferencia dos restantes? Dica também muito relevante, escrever sempre na primeira pessoa. Portanto, dá um toque pessoal e dá um toque mais genuíno, mais autêntico, ou seja, a pessoa parou para refletir e é personalizado, ok? Neste ponto, também é muito importante colocar a localidade.
porque só com a localidade, e é aqui que se coloca a localização, portanto, seja Portugal, seja aquilo que entenderem colocar melhor, portanto, seja Portugal, país, seja a cidade, Lisboa, Porto, Braga, etc. Mas só com a colocação da localização é que o perfil terá a indicação de perfil de campeão. Se não estiver, não está completo, ok? Depois, avançando aqui para a experiência profissional, portanto, esta secção é essencialmente o currículo, portanto, e deve constar todas as experiências profissionais que aquela pessoa teve ao longo da sua carreira profissional. Portanto, importante colocar a experiência atual, recente e as antigas, portanto, colocar todo o percurso. Colocar a empresa onde esteve, o cargo, o período de trabalho, muito importante. Às vezes vemos alguns perfis que não têm, ou que simplesmente têm 2003, 2007, mas não têm o mês, portanto, às vezes pode ser importante para um recrutador perceber esta pessoa teve deste mês e depois terminou aqui, mas começou passado pouco tempo na outra empresa, ou teve aqui um interregno, portanto, é importante dar a conhecer o máximo daquilo que é a nossa carreira, daquilo que é a nossa vivência profissional. Portanto, empresa, cargo, o período de trabalho de forma explícita e, muito importante também, a descrição das atividades, ou seja, quais é que foram as principais responsabilidades e atividades que foi realizado no âmbito daquela oportunidade, daquela função, daquele cargo. Muitas vezes nós vemos, foi supervisora, mas fez o quê? Em que área que esteve? O que é que esteve a fazer concretamente? Geriu equipa? Teve a seu cargo um budget? De quanto é que foi o budget? Colocar tudo isso é importante. As principais responsabilidades, principais concretizações, realizações, ser objetivo e factual. Se alcançou um objetivo que é relevante, ou se cumpriu, por exemplo, um objetivo, sei lá, de 100 mil euros da gestão de um budget, colocar de forma muito resumida tudo aquilo que fez. E pronto, e para colocar uma experiência profissional, isto às vezes também é tricky, porque nós muitas vezes não conseguimos perceber onde é que eu vou incluir, mas é ir à secção da experiência profissional no perfil, portanto não existe um campo específico para a experiência, tem que ser primeiro ao perfil, adicionar secção e depois então cá em baixo tem uma partezinha que diz experiência de trabalho. É aqui que devem então acrescentar a experiência de trabalho. Formação académica. Portanto, esta secção diz respeito essencialmente à formação. Eu trouxe aqui mais uma vez o exemplo do Edgar, porque eu acho que está muito bem conseguido o perfil do Edgar, e uma dica que dou, que às vezes costumamos ver perfis com variadíssimas experiências, a minha principal recomendação aqui na formação académica é colocar apenas aquelas que são relevantes para o setor de atividade. Portanto, não colocar o ensino básico ou o secundário se não for relevante para a formação. No entanto, se tiver, por exemplo, um curso técnico ou profissional que seja relevante para a experiência ou para o setor, então sim, deve colocar. Portanto, o foco aqui é claramente colocar as formações que o especializem na área em que está a atuar. Muito importante também, e o Edgar acaba por fazê-lo aqui de forma muito clara, deixar sempre o ano e o mês, início e fim da formação, o nome da instituição, o nome do curso e, se for relevante, o objetivo. Como nós vemos aqui, nesta formação que o Edgar fez em controle e gestão pelo Certform, colocou claramente o objetivo. Isto porquê? Porque da perspectiva do recrutador, se eu estou a ver um determinado curso ou uma determinada formação que não faz muito sentido para aquele perfil daquela pessoa ou para aquela área, se eu colocar lá o objetivo, eu estou a dar mais informação e estou a apresentar o motivo pelo qual eu fui fazer aquela formação, por exemplo, a um recrutador. E isso faz todo o sentido, porque nós que estamos aqui deste lado, eu às vezes costumo dar este exemplo. Quando nós construímos um perfil de LinkedIn no âmbito de recrutamento, e estamos em contexto de recrutamento ou de procurar um novo desafio profissional, quem está deste lado recebe centenas de CVs diariamente. Portanto, vamos facilitar a vida àquela pessoa e vamos tentar direcionar ao máximo para que aquela pessoa tenha curiosidade em conhecer, ok? Por fim, também dar-vos aqui uma nota, que é a média. Às vezes costumam perguntar se faz sentido colocar a média. Mais uma vez aqui as correntes e as opiniões divergem um pouco. Há correntes que dizem que sim, há correntes que dizem que não. Na minha opinião, depende. Isto é claramente à consultora, como eu costumo dizer, mas é a verdade, depende de caso a caso. Se estivermos a falar, por exemplo, de perfis júniores, que não é o caso das pessoas que estão hoje aqui, mas podem ter alguns exemplos e ficam já com esta informação. Se estivermos a falar de um perfil júnior,
que acabou de sair da faculdade, faz sentido deixar a média, se a média for uma média boa. Se for uma média relevante, porque se calhar em contexto de diferenciação, depois em contexto de seleção, a média até pode ser um critério de recrutamento. Agora, se estivermos a falar de perfis séniores, como é o caso, pode não fazer tanto sentido, porque de facto quando nós estamos a falar de perfis séniores, o mais importante é a experiência profissional, e daí a importância de colocar a descrição das atividades na experiência profissional. Portanto, tem sempre que ser visto caso a caso e não há uma resposta certa nem errada, ok? Depois, vemos aqui a parte das competências e recomendações, que é uma área que eu gosto particularmente, sendo eu de recursos humanos, naturalmente. Esta secção está tipicamente logo abaixo da formação profissional. Nós podemos pedir até 50, ou podemos colocar até 50 competências, e a inclusão é também através do perfil. Portanto, há lá uma partezinha no perfil, logo no início, que diz adicionar secção, e depois, tal como fazemos a experiência profissional, temos também adicionar a secção das competências, e é aí que o fazemos. E, portanto, mas antes disso, dar aqui só também aqui a perspectiva de recursos humanos, que é o que é uma competência. E a doutora Cida há bocado falava do saber fazer. Eu achei muito curioso porque nós hoje em dia já não damos tanta importância ao saber fazer, mas uma competência é isso mesmo. Portanto, uma competência é aquilo que nós chamamos do chá, portanto, é o conhecimento, é a habilidade e é a atitude. O conhecimento é saber o quê, a habilidade é o saber fazer e a atitude é o querer fazer, é o interesse, é a determinação, é a motivação para querer fazer. E nós só somos competentes em algo quando temos estes três ingredientes reunidos. Só assim é que somos competentes. Portanto, o mínimo a ser colocado são 5 competências, é aquilo que o LinkedIn no fundo define para criarmos um perfil campeão. Pode ir até às tais 50 competências, e a minha principal recomendação aqui neste aspecto é que coloquem as 3 primeiras, portanto, deem prioridade às 3 primeiras competências, aquelas competências em que mais se destacam ou que querem destacar. Porquê? Porque são estas 3 primeiras competências que vão aparecer logo em primeiro lugar quando o perfil do LinkedIn aparece na pesquisa. Todas as outras estão escondidas e, portanto, só irão estar disponíveis se a pessoa que está deste lado fizer uma coisinha que se chama exibir mais. Portanto, deem destaque, realcem de facto aquilo que são as vossas forças e aquilo que querem fazer realçar no vosso perfil. Aqui falamos de competência, mas também falamos de recomendação. Portanto, nos dias de hoje, nós sabemos perfeitamente que as pessoas acreditam muitas vezes mais naquilo que outros dizem, ou nas indicações de outros, do que às vezes naquilo que nós próprios dizemos, ou no que a empresa se diz competente em algo. Portanto, a referenciação é fundamental. E esta recomendação no LinkedIn valida isso mesmo, portanto, gera credibilidade para as pessoas que vão lançar o seu perfil. Ou seja, a partir do momento em que eu coloco uma competência no LinkedIn, e eu tiver um mínimo de conexões na minha rede, essas pessoas podem me recomendar naquela competência. Podem me recomendar pondo simplesmente um like, ou podem inclusivamente fazer uma recomendação escrita sobre a minha competência. Portanto, e isto gera credibilidade, gera valor acrescentado ao perfil. Portanto, ser seletivo e que se calhar a principal dica que eu posso dar é: não tenham medo de pedir recomendações. Muitas vezes as pessoas acabam por não receber recomendações porque têm vergonha de as solicitar. E é certo que nem todos nós muitas vezes não vamos ser proativos em recomendar alguém, mas se nos for pedido, a minha experiência tem-me dito que não há ninguém que não dê essa recomendação, ok? E por fim, se pedimos, também temos que retribuir, portanto, façam também boas recomendações e deem recomendações também às pessoas que pedem referenciação, e é sempre numa ótica de dar e receber. Estamos mesmo a terminar. Vamos aqui para a última secção do LinkedIn, que na minha opinião é a secção que está mais alinhada com aquilo que é a missão do LinkedIn, que é efetivamente networking. Portanto, estamos a falar de conexões, estamos a falar de grupos e estamos a falar de conquistas. Conexões. Para se ter um perfil campeão, é importante que na nossa rede de contactos, pelo menos 50 pessoas aceitem o nosso pedido de conexão. E aqui acho que less is more.
Portanto, focar na qualidade. Não importa ter muitas conexões, depois elas não acrescentam valor àquilo que é o nosso perfil, não é? Se eu sou de recursos humanos, eu tipicamente acabo por receber muitos pedidos, porque pela natureza do meu trabalho, mas eu só aceito aquelas pessoas que realmente faz sentido eu ter no meu LinkedIn. Portanto, há que sempre dosear aqui um pouco. Peço a conexão, sei lá, neste caso, pessoas do setor, possíveis clientes, pessoas que admiram, mas sejam seletivos também nas conexões que pedem, mas também nas conexões que aceitam, ok? Qual é que é a vantagem aqui das conexões? É que a partir do momento em que pedem a conexão, vão passar a receber atualizações tanto daquela empresa, como do perfil que estão a seguir, como do colega que também estão a seguir, sobre aquilo que é a sua visibilidade e a sua atividade no LinkedIn. E o papel fundamental do LinkedIn é efetivamente interação, portanto, é networking. Portanto, a minha recomendação aqui é que façam, primeiro, que abram claramente o LinkedIn pelo menos uma vez por dia, porque vão se mantendo também atualizados. Não deixem de abrir o LinkedIn uma vez por dia, é importante. Seja para compartilhar algo, alguma publicação, algum artigo que tivessem lido e que faça sentido compartilhar com a vossa rede, fazer um like em alguma publicação de alguma conexão relevante para vocês, publicar artigos ou até interagir em algum grupo. Portanto, passando aqui a ponte para os grupos, nós temos uma infinidade de grupos no LinkedIn e, portanto, também aqui less is more. Portanto, existem grupos com objetivos muito diferentes, fazer parte de pelo menos 3 que sejam relevantes na vossa área ou na sua área e participar nos principais debates que ocorrem, por exemplo, dentro deles. Inclusive há grupos que depois acabam por dinamizar encontros online, virtuais ou presenciais, portanto é importante também demonstrar aqui a atividade e no fundo são grupos que estão dentro daquilo que é a sua área de negócio, não é a vossa área de negócio, portanto estão sempre aqui no fundo conectados com aquilo que são as melhores práticas e os vários profissionais das várias áreas. E para encontrar os grupos basta simplesmente colocar na pesquisa aquilo que são as principais palavras-chave e vão aparecer uma panóplia de serviços e de serviços de grupos, com os vários serviços que estão incluídos e com a descrição inclusivamente do grupo. Eu trouxe aqui 2 exemplos, o Simon Sinek, que é um guru da gestão que eu particularmente tenho muita consideração e que sigo muito o trabalho dele. Por exemplo, o Simon Sinek tem 6 milhões de conexões e faz publicações muito regulares e até muito interessantes, vale a pena segui-lo. O Daniel Goleman, que é um expert em liderança e inteligência emocional e é um guru desta área, ele próprio segue imensos grupos, ele tem aqui mais de 30 grupos que segue, não é? Portanto, são pessoas que têm nome, têm renome no mercado, que são especialistas e expertos nestas áreas e eles próprios também o fazem. E por fim, deixar aqui as conquistas. Nós culturalmente temos sempre algum receio de demonstrar quem somos, as nossas conquistas, os nossos projetos, mas é importante dar essa visibilidade. Eu acho que é uma coisa nossa, não é? Nossa de Portugal, nossa portuguesa, da nossa cultura. E portanto, se tiverem ganho algum prémio, não tenham receio de o colocar. Se já tiverem publicado artigos, não tenham receio de os publicar. Tenham orgulho dos vossos projetos, coloquem-nos na medida daquilo que for possível, e na medida da devida confidencialidade, claro, mas deem essa visibilidade. Demonstra, por um lado, que estão ativos no mercado e que gostam de fazer coisas novas, ok? E por fim, chegamos então aqui ao final da nossa apresentação. Eu acho que consegui cumprir mais ou menos o tempo. Espero que tenha sido útil, pelo menos para compreender a importância do LinkedIn na nossa vida profissional e construírem, ou ajudar-vos aqui algumas dicas para construírem um perfil campeão. E antes de terminar, gostava de deixar aqui com aquilo que nós chamamos na UI de uma better question, que é How woman is your algorithm? Eu gosto muito desta questão porque faz pensar, não é? Nós vivemos cada vez mais num mundo muito tecnológico, muito digital e de facto a pandemia acelerou este contexto tecnológico e digital, pelo menos em 10 anos, acelerou muito rapidamente. Mas também vem-nos facilitar muito a nossa vida, não é? Somos muito mais produtivos, somos muito mais eficientes, houve aqui muita otimização de processos e procedimentos com a tecnologia, mas, e sendo eu naturalmente recursos humanos,
acho que é importante não esquecermos e mantermos e darmos corpo e vida àquilo que é a nossa identidade, a nossa marca pessoal, ao nosso personal brand, humanizando o negócio, portanto, não deixando de sermos humanos, não deixamos de dar este lado mais pessoal a tudo aquilo que fazemos em contexto profissional. E nesse sentido, eu deixo aqui, vou parar de partilhar e passar a palavra ao Edgar. Exatamente, eu só queria muito brevemente dizer 2 palavras sobre o Edgar. Muito obrigada, antes de mais, doutora Patrícia. Vamos passar agora ao Edgar, sendo que o Edgar vai dar-nos, enquanto ex-aluno do MBA, vai-nos dar também o seu testemunho, não só sobre o MBA, mas também sobre a forma como contribuiu para alavancar a sua própria carreira profissional. E dando aqui umas notas curriculares do Edgar, que já foram de alguma forma referidas também pela Patrícia ao longo desta apresentação. O Edgar é Chief Financial Officer da Digital Erste e dados paralelos, é responsável pela gestão e pela reestruturação financeira do grupo desde 2019, iniciou a sua carreira profissional em projetos de contabilidade e posteriormente trabalhou em empresas nacional, Geotour, Páginas Amarelas e multinacional como a Mitsubishi Electric, Allianz Healthcare, Europac, Recicla, onde desempenhou funções de Credit Control Manager e Business Control e responsável administrativo e financeiro. Tem ainda uma vertente também pessoal enquanto árbitro de futebol, gosta de viajar, de treinar, de ler e ter tempo de qualidade. E neste momento aposta a sua formação para permitir alavancar o negócio pessoal. E, obviamente, é um gosto voltar a revê-lo enquanto professora e a revê-lo enquanto alguém que nos vai partilhar aqui experiências com certeza muito interessantes do ponto de vista daquilo que também viveu ao longo do nosso MBA. MBA. Sim, senhor Edgar, o palco é seu, faz Sim. favor. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. E é com todo o prazer que eu aceitei, porque sem dúvida nenhuma que, para além do mais, estando presente da professora também, que foi excelente ao longo do MBA pelo seu acompanhamento, e a faculdade também. A minha primeira, ou seja, começando aqui um pouco pelo meu histórico, eu sempre apostei bastante na minha carreira e sempre fiz uma carreira fundamentada e com alguma estrutura, onde também o LinkedIn me veio ajudar ao longo de toda a minha carreira, porque também fiz uma grande alavancagem e tenho vindo a apostar no LinkedIn no desempenhar da minha carreira. Durante a pandemia houve aqui uma mudança de paradigma, que é como é que vou alavancar a minha carreira tendo em conta o ponto onde já cheguei, e pensei no MBA. O MBA talvez a nível de desenvolvimento da minha carreira é a alavancagem global de maior expansão, porque após ter terminado o MBA e coloquei no LinkedIn MBA, a partir desse momento tem chovido não só contactos, mas também conexões e headhunters a questionar sobre o meu desenvolvimento da minha carreira e onde é que eu pretendo chegar. O MBA da Autónoma desenvolveu em mim muitas competências que eu, para além de ser financeiro, desenvolveu-me competências fora um pouco da minha caixa, nomeadamente há uma cadeira que é o meu próximo investimento de desenvolvimento e académico, que é Business Analytics, com o professor Pedro. Acho e tenho a certeza que os algoritmos estão na nossa vida, é para continuar e é um desenvolvimento que eu pretendo fazer, porque apesar de ser diretor financeiro e os números estarem na minha vida, sei que mais tarde ou mais cedo o diretor financeiro também tem um algoritmo e para isso é desenvolver a carreira nesse sentido. O MBA desenvolveu neste período
algumas mais-valias no meu marketing pessoal e no meu marketing como profissional. E agora falando um pouco também no LinkedIn. O LinkedIn é a minha única rede social. Eu só tenho LinkedIn. É a minha ferramenta de marketing, onde todos os dias trabalho, como a Patrícia disse bem, dedico 30 minutos no mínimo ao meu LinkedIn, nem que seja para a atualização de conteúdos, interação de publicações e fazer publicações, porque é aí que nós podemos colocar publicações sobre a empresa para a qual trabalhamos, colocar e alavancar o negócio da empresa para a qual trabalhamos, alavancar também a nosso marketing pessoal, e a partir daí temos um mundo empresarial em desenvolvimento e pela frente. Como a Patrícia disse, e bem, nós através das interações que temos, conseguimos chegar a headhunters que estou sempre a questionar sobre os nossos objetivos de carreira, e aqui isto é o meu cunho pessoal, que é quem pretende alavancar a sua carreira, eu fiz e continuo a fazer, que é fazer uma matriz, que é quais é que são as empresas para a qual eu pretendo vir a trabalhar no futuro, quais é que são os meus objetivos como profissional, quais é que são as minhas ferramentas. Porquê? Porque eu no LinkedIn não somente questiono os headhunters, mas também questiono o que é que o mercado espera para o futuro. Porquê? Para alavancar também as minhas competências. E isso eu só o consigo se estiver em constante comunicação com os headhunters. Quando eu tenho uma conexão com um decisor no LinkedIn, a primeira coisa que faço é entrar em contacto com ele com uma mensagem privada e questionar se tem algum projeto, se necessita de alguma ajuda, se há algo da minha parte que eu possa também alavancar também o futuro do headhunter ou do decisor que está do outro lado. Para além do mais, se tenho na minha matriz empresas para a qual eu pretendo trabalhar, tento entrar em contato com essas mesmas empresas. Os responsáveis, os diretores financeiros, os CEOs, o responsável de recursos humanos, para que nós possamos alavancar cada vez mais o nosso desenvolvimento. É isso que eu faço todos os dias, que pretendo estar sempre em conhecimento, ou seja, em contacto com tudo o que se passa no LinkedIn, porque há posts, há publicações interessantes, e se nós estivermos todos os dias em interação com o LinkedIn e com esses membros que estão presentes, facilmente alavancamos a nossa carreira. Para além do mais, cada publicação, nós através do Premium, que é algo que também tenho, consigo medir um pouco tudo o que faço. Ou seja, eu sei que a palavra que mais é pesquisada, onde chegam ao meu perfil, é MBA. Porque sei quais é que são as empresas, os setores, nas localidades que mais pesquisaram sobre a palavra MBA. Sei quais é que foram os membros que estão no LinkedIn que viram o meu perfil com a busca daquela palavra. Para além do mais, quando há essa interação, há que entrar em contacto com as empresas e com os responsáveis e com esses membros que veem o nosso perfil. Desta forma, sem dúvida nenhuma que se fizermos, cada qual tem o seu cunho. Este é o meu cunho, não há ciências perfeitas. A Patrícia é a maior especialista que está aqui, mas isto é a minha forma de trabalhar o LinkedIn. Eu já trabalho o LinkedIn há muitos anos e sou um autodidata e é assim que eu faço. Mas tenho a minha perspectiva, que é uma matriz, onde é que eu pretendo trabalhar, qual é que é o meu futuro, quais é que são as minhas ferramentas, e a partir daí vou delineando e encaminhando tudo o que pretendo nesse sentido. Neste último ano, custou-me bastante, sim, saiu do meu seio familiar o MBA,
também no meu seio desportivo, mas no fundo foi a melhor coisa que eu fiz neste último ano, porque atingi o meu objetivo e gradualmente vou alavancar sem dúvida a minha carreira. Por isso, se tiver alguma dúvida, estou ao vosso dispor. Edgar, não sei se há questões que queiram colocar aos nossos oradores. Ninguém quer colocar nenhuma questão? Eu aproveitaria, caso não haja questões, para reiterar a mensagem deixada pelo Edgar. O MBA é, sem dúvida, uma mais-valia em termos de conhecimento e de aquisição de novas competências. Naturalmente que o MBA de Lisboa, o MBA Lisbon ou Lisboa Atlântico, é também um MBA que tem um ensino muito holístico, que é sempre uma mais-valia, porque quando se vem com uma licenciatura de base, com uma formatação muito focada, é necessário também termos complementos de formação em várias áreas onde a nossa licenciatura não foi efetivamente o foco essencial. E este MBA permite exatamente essa visão holística do saber. E depois, articulando estas novas competências e este conhecimento com ferramentas onde elas possam ser efetivamente divulgadas, como é o caso, como estivemos aqui a ver, de uma ferramenta com uma rede social muito profissional, como é o LinkedIn, podemos ter aqui um acesso e uma ligação ao mundo empresarial de uma forma muito eficaz. Eu agradeço a todos esta participação, quer aos oradores, quer aos que estão aqui conosco, sem dúvida, e simultaneamente iria transmitir que contamos convosco enquanto novas inscrições para o MBA e qualquer um de nós está sempre disponível para alguma interação que queiram ter connosco e que nos queiram também colocar algumas questões ou alguma situação que seja possível interagir connosco e responder. Mais uma vez, muito obrigada a todos, muito obrigada aos oradores e foi um gosto estar convosco durante este período de tempo. Obrigado e venham inscrever-se no MBA e façam o MBA Lisboa Atlântico. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigado. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Muito obrigado. Boa noite, obrigada. Deus, boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada. Bastante. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, boa noite, Pedro. Olá, está boa? Muito obrigada. Gosto em vê-lo aqui, sim, senhor. Igualmente. Boa noite a todos. Deus, boa noite.